E aí pessoal, tudo bem? Ramon Durante falando. É um prazer ter você aqui no meu canal de Insight, onde eu falo sobre software, startup, inovação, muito software no sangue. E quando a gente fala de software, o tema segurança sempre passa na nossa porta, né? Obviamente você vai colocar sua aplicação em produção, obviamente você vai trabalhar em algum tipo de infraestrutura que envolve segurança. E hoje eu estou com um convidado especial, meu amigo Alberto, se apresenta aí, beleza? Ramon, obrigado pelo convite, viu? É uma honra para mim estar aqui com você. Fala pra câmera, meu amigo. Foi mal, continue. Esse negócio de youtuber é com ele, não é comigo. Tá emocionado, né? Pô, tá com um cara desse aqui é uma sensação maravilhosa. Bom, é um prazer novamente estar aqui com vocês, falando um pouco sobre segurança da informação. Meu nome é, como o Ramon já falou, sou Alberto Oliveira, eu sou MVP Microsoft desde 2006. Então tem aí 12 anos de jornada já nessa pegada de comunidade, compartilhamento de conhecimento. Trabalho com segurança da informação há mais de 10 anos. E nos últimos anos meu interesse maior tem sido justamente nesse processo de transferência de conhecimento para o usuário, para o administrador, trazer um pouco do que a gente trabalha e do que a gente vivencia em segurança da informação no nosso dia a dia, para o dia a dia pessoal, ou seja, para o dia a dia das pessoas, para o meu dia a dia, para o dia a dia do Ramon e para o dia a dia de vocês que estão aqui nos assistindo. Como é que está o mercado hoje, assim, de segurança? Cara, o mercado já está com a maturidade para entender a importância? O mercado de segurança está em franca expansão. A gente tem, conforme a gente estava conversando hoje sobre aquele gráfico, né, do abismo, então a segurança veio numa crescente, cresceu, caiu, por volta lá de meados de 2006, 2008, e depois voltou novamente para essa crescente. Então, nesse momento em específico, a gente segue uma crescente e o mercado se expandiu de uma forma absurda. Com essa quantidade imensa de ameaças, de malwares, de ransomware, isso abriu uma série de oportunidades. Sobre a questão da maturidade, isso depende hoje muito da região geográfica onde você está. Então eu percebo, por exemplo, que aqui em São Paulo já existe um entendimento melhor da necessidade da implantação de segurança, dos controles, das políticas. Em outras regiões do país, as coisas ainda estão em trabalho assim, de desenvolvimento. No mundo como um todo isso acaba acontecendo. A gente tem alguns países que estão mais desenvolvidos nessa questão de maturidade e outros menos. Essa evolução da internet, da popularização do acesso a computador, dispositivos, a tudo, isso influenciou na necessidade de se preocupar com a segurança? Sem dúvida. Hoje a gente vive uma panaceia em termos de conectividade e de possibilidades. Você tem hoje uma média de mais ou menos de 4 a 6 dispositivos conectados por pessoa. Então você imagina a quantidade de coisas que você tem que gerenciar no seu dia a dia. Vou falar disso inclusive amanhã no MVP Conf. É assustador, né, cara? Demais, demais. E a gente tem uma previsão para até meados de 2025, a gente tem uma média de 6 a 8 dispositivos. Então vocês aí que estão assistindo a gente, façam aquela reflexão mental. Quantos dispositivos eu tenho conectados hoje dentro assim, com acesso à internet full? O que eu tenho? E isso vale no ambiente corporativo, residencial, né? Sem dúvida. Não só no nosso dia a dia, como também no ambiente corporativo. A gente geralmente tem o nosso smartphone, a gente vai ter lá um computador, um notebook, um tablet. Então, esse excesso de conectividade gera uma janela de oportunidade sem tamanho para o pessoal que quer fazer o mal. Então, isso dá, assim, quanto mais alvos a gente tem, maior a probabilidade de que esses alvos possam ser explorados, consequentemente a gente venha a ter incidentes de segurança. Então, sem sombra de dúvida, isso colaborou muito para a expansão dessa necessidade de segurança no mundo, essa conectividade. Quais são as oportunidades para o profissional olhar, né? Assim, existem áreas de atuação, como é que funciona? Hoje existem 2 áreas que eu tenho olhado com mais, na verdade 3 áreas que eu tenho olhado com mais carinho, por assim dizer. Análise de vulnerabilidades, análise e tratamento de vulnerabilidades, é uma coisa que vem crescendo bastante, inclusive por conta desses últimos outbreaks que a gente teve, nesses ataques de ransomware. A gente teve aí, mais recentemente aí o Zenith, ano passado teve o WannaCry, que gerou um estrago tremendo, não só no nosso país como em outros lugares. Então, essa parte de avaliação de vulnerabilidades para prever esse tipo de exploração por parte dessas ameaças. Engenharia reversa de malware, isso é uma coisa que eu vejo crescendo bastante, assim, o pessoal de dev
inclusive, que gosta, que se interessa por segurança, isso é uma oportunidade. Tem vários cursos aí, inclusive, certificações. Tem uma série de conhecimento que pode só para o pessoal entender, qual a proposta de uma engenharia reversa de uma hora, né? Assim, qual é a proposta? Você ter lá a habilidade de entender o funcionamento daquele código malicioso e ajudar no processo de construção de um controle. Legal. Então você entender, por exemplo, como é que o WannaCry funcionava e a partir disso daí, se a engenharia reversa do funcionamento do código, do produto, você conseguir criar uma solução, um controle que venha a auxiliar no processo de contenção daquele tipo de ameaça. Eu lembro desses grandes ataques que nós tivemos em 2000 no ano passado, né? Isso, 2017. Teve um que foi impedido por uma simples mudança de DNS, né? Que inclusive o rapaz depois acabou sendo acusado, confusão. Normalmente esse tipo de ameaça que vai fazer um ataque em larga escala, a pessoa que está criando aquilo dali, ela tem também assim, a preocupação daquilo ser de controle, né? Então, principalmente num cenário como esse de ransomware, cujo objetivo é o de que você sequestre dado para conseguir um resgate, não é interessante para o cara, o mundo inteiro está desse jeito e ninguém conseguir de repente fazer um contato, né, para conseguir pagar. Não dá para parar tudo, né? Exato, o cara está lá cobrando, sei lá, 0,5 Bitcoin, 0,2 Bitcoin, a fração de Bitcoin que o cara está cobrando, mas o cara tem que ter acesso a alguma coisa que ele consiga comprar. Então imagine eu não tinha pensado nisso. Se todos os dispositivos... Pararem, né? Exato. E ainda digo que o maior impacto que a gente vai ter ainda vai ser no dia que criarem um ransomware efetivo para dispositivo móvel. Porque a massa de dispositivos é muito maior do que a de... Está superando os PCs, né? Já superou. Se você for pensar, normalmente hoje a gente tem o quê? Às vezes 2 smartphones. PC não tem mais do que isso. Em sua casa, sua mãe, sua tia, sua avó, seu pai, seu sobrinho, seu filho. Todo mundo usa, todo mundo tem. Todo mundo participa hoje desse mundo conectado, mas eu diria aí que mais de 90% das pessoas que participam desse mundo conectado, elas não estão preparadas para isso sob o ponto de vista de segurança. Então não tem... ignorado, né? Exato, não tem o conhecimento. Nós mesmos, profissionais de segurança, a gente tem que fazer uma meia-culpa também. O pessoal às vezes se coloca meio num patamar de semideus, porque sabe muito ou porque tem muito conhecimento e não compartilha. Não divide, não faz o que a gente está fazendo aqui agora. É muito raro, né? É difícil a gente ter esse tipo de coisa. Quantas pessoas sabem dos perigos de acessar um Wi-Fi numa rede pública, né? Pouquíssimas. Você vê muita gente, de repente no dia a dia está lá fazendo uma operação bancária e expondo a conta, né? O dinheiro suado dela, o risco não faz nem ideia dela ser roubada e fica por isso mesmo. Mas mesmo lá no site, com SSL, com AMPA, com proteção... Sim, existe uma série de... Porque o que acontece? Por exemplo, pensando num cenário de dispositivo móvel. A forma como o dispositivo móvel checa essa segurança da comunicação é muito pobre na maioria das vezes. Então isso gera uma janela de oportunidade para que eu use um dispositivo qualquer que consiga interceptar essa comunicação e de repente eu conseguir coletar login, senha e tudo mais. Às vezes você está parado aí numa livraria e tem alguém com um ponto lá de presença Wi-Fi fake, né? Exato. Fazendo o scanner. Ninguém imagina, né? Porque assim, é até meio louco, né? Os dados estão no ar e tem alguém lá capturando esses pacotes, né? Exatamente. Fica a dica, né, Roberto? Exatamente. O que é que você enxerga nesses pacotes para o pessoal entender? Eu acabei de logar no Facebook. Vamos lá, Facebook todo mundo conhece. O que é que a gente pode ter? Existem ferramentas que já são focadas em fazer a coleta de dados para esse tipo de ataque. Que tipo de ataque é esse? Que a gente chama de homem do meio, ou man in the middle. Então eu tô lá, o Ramon tá lá acessando a conta do Facebook dele, eu tô a fim de fazer uma sacanagem com o Ramon, né? Tô a fim de trollar ele, e aí eu vou e me conecto na Wi-Fi onde ele está conectado, finjo para o Ramon que eu sou a Wi-Fi onde ele está conectado, onde ele quer se conectar e começo a capturar essas informações. Então na hora que ele for acessar o Facebook, eu vou conseguir pegar o login e a senha dele. Então esse é um tipo de informação que eu vou ter lá. Da mesma forma que eu teria, por exemplo, se fosse um acesso ao banco. Eu teria a condição de capturar lá a senha, a informação de conta. Isso é importante até o pessoal entender, né? Que muita gente não sabe como funciona, né, os bastidores. Sim. Eu acho que você tocou um ponto importante, pouca gente fala, né? Da importância de se preocupar com isso, né? Exatamente. A gente está falando de Facebook, mas a gente está falando também de executivos de grandes companhias que estão lidando com informações também sigilosas, sensíveis, né?
E todo cuidado nesse universo conectado é pouco, né? Muitas vezes você tem controle pouco ou nenhum nesse cenário. Eu já tive a oportunidade de conversar diversas vezes com altos executivos de empresas e eles não tinham nenhum tipo de noção de como assim eles estavam, a que estavam expostos e como eles podiam se proteger disso, né? Isso é super importante, tá? Só para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo próprio, né? Da parte que você me ajuda aqui, assim, é bom para o pessoal entender um pouco mais. Como parte do meu business, né? Nós entramos no coração dos clientes também, né? E a gente precisa entender o cliente, trocar informações sigilosas com os clientes. Como é que a gente protege isso, né? Não é simplesmente colocar uma senha no computador, né? Então, existe hoje uma série de estratégias de apoio para camadas de proteção no dado que você está armazenando, no dado que você está trafegando, né? E o Alberto trabalha muito nisso, né, Alberto? Exato. Então, é preciso ter cuidado em todas as camadas da comunicação, desde o processo, que é uma coisa que transcende a tecnologia propriamente dita, quanto à execução. Então, você não vai trafegar uma informação sensível de um cliente, mesmo que seja uma negociação, uma conversa com ele por e-mail, se esse e-mail não estiver protegido de alguma forma. Você garantir que aquela informação não seja adulterada, que aquela informação não seja roubada por alguém mal intencionado e usada para cometer um crime posteriormente. Enfim, informação é poder. Se eu tenho informação sobre algo ou sobre alguém, eu tenho poder sobre ela. Isso é muito bom para vocês entenderem assim, como o profissional de segurança ele olha para as coisas, né? Sim. Toda vez que o Alberto vem me visitar, ele vem com a lupa gigante, né? E assim, cara, que papel é esse aqui na mesa? O que é isso aqui que está circulando, né? Deixa eu dar uma olhada como é que está a sua estratégia de segurança, né? Isso é muito bacana, para vocês entenderem o seguinte, eu olho para o cliente, eu estou olhando para o software, como é que aquilo vai ter performance, como é que aquilo vai evoluir, qual é a estratégia. E tem profissionais que estão olhando o outro lado, né, que ajuda, né, a sobreviver nesse mundo digital, né? Exatamente. A gente está falando hoje muito em transformação digital e eu sou muito crítico nessa questão de segurança da informação, tá? E esse é um dos motivos que eu estou trazendo esse primeiro bate-papo aqui para vocês. Lembra de participar aqui nos comentários, manda dúvida aí, o Alberto vai acompanhar para ajudar vocês. Com certeza. Eu acho que esse bate-papo é sempre bom, né? O pessoal tem muita dúvida. E, cara, aproveita para perguntar, tá? Essa é a ideia. A gente está falando aqui de um mundo de software e de um mundo de pessoas, um mundo de dispositivos, um mundo de cloud, né? Isso. Quando a gente estava falando, inclusive, da questão das oportunidades, faltou essa. A gente falou sobre análise de vulnerabilidade, engenharia reversa de malware e faltou segurança em cloud. Bacana. Então, eu produzo as minhas aplicações, coloco no cloud e estou salvo? Não. Existe uma grande ilusão do público em geral, de muitos profissionais, de que o fato de você estar tirando a sua aplicação, o seu servidor, o seu serviço do ambiente on-premises e jogando para a nuvem, automaticamente você está seguro. Sendo que não já está nem seguro no on-premise, né? Exato. Isso não é seguro. Vale ressaltar, né? Muitas vezes já está inseguro no on-premises. E quando você sobe para a cloud, você leva aquilo. Então, por exemplo, no cenário de infraestrutura as a service, a segurança da tua aplicação, do teu servidor, é tua responsabilidade. Então, você que tem que cuidar daquilo dali. Adicionalmente, existe um movimento natural e errôneo de afrouxamento da segurança on-prem na hora que você joga a coisa para a nuvem. Quando você coloca em cloud, você coloca lá no Azure algum recurso, você acaba para, não, então aqui eu não vou precisar mais aqui do meu UTM, eu não preciso mais fazer um filtro de conteúdo, eu não preciso mais de antivírus, eu não preciso mais de uma série de controles, está tudo na nuvem, então eu estou seguro, e não é assim. É justamente o caminho contrário, você precisa reforçar os seus controles on-premises para garantir que, o teu meio de acesso ao teu dado, que é a coisa mais importante que você tem dentro do seu universo de negócio, se torna a internet. Então você precisa mais ainda garantir que o teu ambiente on-premise esteja seguro, estável, controlado e que tenha um caminho que seja confiável para fazer o acesso a esses dados, de forma a garantir a integridade e confidencialidade disso. A gente gosta de falar muito de perímetro, né? Isso. Tem que avaliar todos os perímetros do seu negócio, né?
Desde a camada de aplicação até toda essa infraestrutura ao redor que pode estar contaminada, né? Do ponto de vista de segurança hoje, a gente estava acostumado com aquele cenário de que perímetro era o quê? Você colocava um firewall, você tinha uma DMZ e tinha rede interna. Né? Não é mais assim. Hoje a gente tem a expansão disso. Por quê? Porque o dado está em qualquer lugar. Com cloud você tem informação em qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer forma. O cliente está em qualquer lugar, né? Exato. Então você não tem mais um perímetro estabelecido. Se você não tem mais um perímetro estabelecido, você precisa começar a olhar para outras coisas. Então você vai começar a olhar para uma estratégia de BIOD, você vai fazer a implantação de algum determinado cliente, por exemplo, do Intune, que faça trabalhe com aquele cenário de bolha dentro do teu smartphone para poder proteger a informação. Então, a gente conhece, o pessoal não usa isso e não conhece. Nem sabe que existe estratégia, né? Dentro lá do cenário de AMS, do Enterprise Mobility Suite. Então, isso daí são coisas que a gente não olha, mas que a gente precisa olhar hoje, porque o perímetro, ele expandiu de uma forma que a gente não tem mais um local onde a gente, não, eu vou colocar esse equipamento aqui e eu estou protegido, isso acabou, isso não existe mais. Não é um firewall que vai resolver a tua vida. Não vai ser só uma política que vai resolver a vida, não vai ser só uma aplicação, é uma série de coisas que precisam ser integradas e assim, o mais importante de tudo, que todo mundo fala, você aperta a segurança, você mexe com produtividade, isso é verdade. Quanto mais seguro for o acesso a um determinado recurso, a uma aplicação, menos produtiva ela vai ter. E qual é o desafio da gente? Que é um desafio nosso, não é nem só meu, nem só do Ramon. A gente conseguir estabelecer um nível aceitável entre os dois. Esse é um ponto importante, tá, pessoal? Assim, tenho um pouco de experiência, né, no mercado. Os cabeças brancas não revelam a idade. Mas, assim, na minha época, era tão bom quando a gente dava um login como admin e metia bronca. Qual dev que não gosta, né, de fazer isso? E, assim, a gente evoluiu, né, a gente começou a montar times de DevOps e, naturalmente, hoje esse time de DevOps se juntou também a outro time de Sec, né? Então, hoje, cara, o que se fala é juntar operações, desenvolvimento e segurança num clube só, né? Não tem mais ilha, né? Não dá para ser ilha, porque, inclusive, com essa movimentação para cloud, a forma como a gente trabalha mudou. Tudo, para todo mundo. Não adianta mais você, não, eu sou o cara que instala o Windows. Se você é o cara que instala o Windows, desculpa, amanhã provavelmente você não vai mais conseguir instalar o Windows. Né? Então, assim, hoje o profissional de segurança de infra, de dev, de DevOps, SecOps, seja lá do que for, hoje dentro do ecossistema de tecnologia, ele está mais do que nunca aproximado do negócio. Fundamental. Hoje, o negócio é o que gira, é o que faz a roda girar como um todo. Sempre foi, mas hoje ainda mais. E existe essa necessidade de que a gente se aproxime cada vez mais disso. Quanto mais distante a gente tiver do negócio e mais próximo a gente tiver puramente de tecnologia, mais próximo a gente está de encerrar a carreira. É por aí. É isso aí. Me fala um pouquinho, você falou de Azure aí, como é que o Azure contribui do ponto de vista de segurança para as aplicações, né? É legal o pessoal entender, né? Cara, que movimento grande está acontecendo aí? Microsoft lançou há um tempo atrás já, isso não foi esse ano, nem foi no ano passado, já faz um bom tempo, um produto fantástico chamado Azure Security Center. Então, o que é isso? É um produto dentro do próprio Azure que permite que você faça uma série de checagens, monitoramentos das suas máquinas virtuais, da sua infraestrutura virtual, das suas apps e te gere uma série de relatórios para que você possa tomar ações corretivas. Então, por exemplo, você implementou uma rede dentro do Azure e você fez um monitoramento lá junto com o Security Center e você não tinha criado um tipo de recurso de segurança chamado Network Security Group, que permite que você faça uma série de controles de comunicação e etc. Ele vai alarmar isso para você, ele vai te falar, cara, isso daqui é uma vulnerabilidade crítica, você precisa corrigir isso e te dar o caminho das pedras. Olha que bacana. Então, assim, eu tenho um advisor. Exatamente. Que vai gerar um dashboard inteligente e a área de segurança vai poder atuar preventivamente, né? Exato. E sabe o bacana? Você tem um Node que é free. Então você pode experimentar aquilo ali antes de você contratar. Você pode usar aquilo, você pode habilitar. Hoje, se você tem conta no Azure na sua empresa, você pode habilitar já.
sem pagar nada. Fica a dica. Pois é, habilitem, usem e experimentem. E se você quiser expandir isso para, por exemplo, um monitoramento continuado, você ter informações históricas, você ter mais dados, você pode trabalhar o conjunto do Azure Security Center com o OMS e ele fazer esse armazenamento de logs histórico. Então, se você precisar lá ter logs de segurança armazenados durante 5 anos dentro do ambiente de nuvem, você tem como fazer isso. Olha que bacana, né? Isso é só para o pessoal entender, né, que paralelamente com as novas ameaças, as novas fronteiras que vão surgindo, né? Isso. Nesse mercado, estão surgindo também novas estratégias. E novas possibilidades, novas probabilidades. E tem que pensar diferente e agir diferente, né? Exato. Não dá para ficar mais naquele pensamento do instala o antivírus, instala o firewall, configura o firewall, não dá. Isso aí Mesmo no mundo de serviço, né, quando você fala de containers, a gente tem que pensar, quando você está arquitetando sua aplicação, em várias camadas de segurança, né? Até em alguns cenários, um container não falar com o outro. E o bacana é que hoje você tem tecnologia para isso. Eu posso ter containers que estão lá instanciados embaixo da mesma plataforma, mas com redes diferentes. Muito legal isso. Cara, isso é muito louco, né? Muito legal. Eu chamo do cloud embaixo do cloud, né? Então, assim, o projeto do profissional de segurança tem que estar junto com o projeto do profissional de arquitetura, né? Porque não dá mais para caminhar sozinho. Não. E assim, além de você prever incidentes, você tem que trabalhar sempre de maneira defensiva e redução de risco, né? Eu gosto muito, você fala muito sobre isso, que é assim, eu estou protegido, mas ocorrendo um risco, qual o limite desse risco, né? Pois é. É aquela coisa, nunca vai existir um cenário onde você tenha 100% de segurança. Isso não existe, isso é uma utopia. É sonho. Exato. Por quê? Tudo é feito por gente, humano, ser humano, carne, erra, a gente erra. Eu erro, você erra. É em falha, né? Exato. Vai falhar uma configuração, vai ser um produto que vai falhar, vai acontecer uma falha dentro daquele ecossistema. Então, vai vazar? 100%. Vai vazar uma informação? Vai. A gente costuma dizer dentro do cenário que se alguém tiver os recursos necessários e o interesse e o conhecimento para conseguir acessar o seu ambiente e coletar informação, ele vai. É só uma questão de tempo. Então, poxa, Alberto, se é assim, para que o cara vai trabalhar com segurança, né? Porque isso aí é um 0,00001% que vai ter condição de fazer isso. Tem o resto. E a gente tem que trabalhar em cima desse resto. Então a gente trabalha aí dentro de escala e dentro de probabilidade. Então qual é a probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade? Aí a gente vai calcular o risco e vai saber qual é aquela probabilidade, para a gente saber se aquilo vai mexer naquilo ou não. Porque às vezes é tão caro você mitigar uma vulnerabilidade que você aceita ela. Se aquilo não representa um risco inerente para o negócio. Claro. Você tem um plano de recuperação, exato. Né? Às vezes o que é que acontece? E que foi uma coisa que ficou muito latente nesses outbreaks que a gente teve dos ransomwares. As pessoas elas não se preparam para determinados tipos de falha. Quer ver um tipo de falha muito simples? Quem testa backup? Eu estava pensando nisso agora, Quem cara. testa backup? Ninguém testa backup. É uma vergonha, né? Ninguém testa backup. Você faz o backup... Dá uma pausa aí. Deixa eu ir lá. Não. Senta aí. Chuva de like, galera. Pausa é pra chuva de like. Ai, que bom. Você quer ir lá? Não. Quem testa backup, cara? Manda o CPF aí, vai. Quero conhecer. Então, não, testa, né? Na hora que dá merda. Pois é. Você vai lá e aí, nesse caso do ransomware mesmo, muitas vezes o que é que acontece? A ameaça, ela desabilita o shadow copy, ela desabilita Os caras estão até inteligentes, né, a instalação do estado do sistema. Explica o pessoal aí o que é desabilitar o shadow copy. O que é que acontece? Você tem a possibilidade dentro de um file server no Windows de habilitar um recurso chamado cópia de sombra ou shadow copy, que é o quê? É uma cópia ou várias cópias. Que a gente conhece, tá? Exato. Que você agenda dentro do seu servidor para que você tenha versões daquele arquivo. Então você tem um arquivo lá que vai ter 4, 6, 8, 10 versões. É um negócio que funciona bem há anos, né? Muito bem. E invisível para muita gente. Invisível e que pouca gente usa. Ah. Que pouca gente usa. E deixa eu te falar uma coisa que pouca gente sabe. Você sabia que a Microsoft protege os file servers dela contra ransomware desde 2003? Não. Você não sabia disso? Não. Pouca gente sabe. Isso foi assunto, inclusive, de um papo meu com o André Ruschel, que é outro MVP, que também tem muito tempo de segurança. Um cara puta bacana. E aí o que acontece? A gente conversando,
existe um recurso dentro do File Server do Windows que surgiu na verdade em 2003 R2, que é o que? File Server Resource Manager. O que é que isso? Qual é a possibilidade que eu tenho de fazer com isso? Um recursinho chamado File Screen dentro desse recurso maior, em que eu posso dizer qual é o tipo de arquivo que é escrito no File Server. Tá, Roberto? Mas como é que isso faz com que o ransomware não infecte o meu File Server? Porque ele altera a extensão, ele altera o arquivo e o File Server não permite que ele faça isso. Entendi. Então, 2003 R2, Microsoft já bloqueava ransomware. Isso é só no NTFS? Isso, no FAT não tem. Não tem. Esse recurso, isso é para NTFS. O que é NTFS, né? Assim... não, manda aí, a galera não está acostumada com isso. O Network File System é um sistema de arquivos que foi desenvolvido pela Microsoft com o objetivo de ser resiliente, trabalhar com sistemas de journaling para garantir a tolerância a falhas em caso, por exemplo, de falha elétrica, de problema de leitura no disco e, adicionalmente, por exemplo, diferentemente do FAT, ele tem a possibilidade de você ter as ACLs, né? Você ter os controles lá de segurança e você definir quais são os usuários ou grupos que vão ter acesso a arquivos ou pastas. Bacana, eu te peguei de surpresa, isso aí não estava nem no script, mas né? Não tem problema não, a gente fala. Estamos aqui para jogo, né? Não, mas é legal, cara, assim, porque a gente acabou vivendo muito da computação, né? Sim. E muitas das coisas que aconteceram lá estão acontecendo hoje, só que as pessoas estão agora já no modo transparente, Na né? verdade é New Technology File System. Lembrei agora do nome. Olha, é velho, né? Opa! Ele tem 3.5, pô. Então, lá por 96, 95 por aí. Eu estava falando ontem com um cliente sobre isso, sobre como a Novell perdeu o mercado, né? Impressionante, produto bom, estável, robusto. Mas é um papo outro vídeo, né? Senão a gente vai perder atrás. Exato. É muito bom falar sobre isso, né? Mas cara, certificações de segurança, manda rápido aí pra galera entender. Bom, quais são as frentes, né? Para o pessoal entender os leques. O que acontece? Eu sou bom em segurança, sou. Como é que eu provo isso? Uma forma que eu tenho de provar isso é ter certificações profissionais. Eu sempre recomendo para as pessoas que elas procurem certificações vendor neutral. O que é isso? São certificações que não estão associadas a fabricante nenhum. Por quê? Porque elas dão conhecimento de base. Aquele conhecimento que muitas vezes falta hoje é o conhecimento que as certificações trazem. Então, a CompTIA Security Plus, um ASSCP da ISC2, CISA da CompTIA também, são certificações para profissionais voltados para a infraestrutura, por exemplo, que são muito interessantes. Existem certificações também para o pessoal de desenvolvimento, para que você aprenda as possibilidades de escrever código seguro. Opa! Então, o que acontece? Essas certificações, elas não vão ser um carimbo, né? Você é bom, você é ruim. Não. Mas elas vão garantir, pelo menos, que você obteve sucesso dentro daquele número de tópicos. Isso alinhado com uma estratégia, né? Com a estratégia, com o mercado, com o que o mercado está buscando, com o que o mercado está pedindo. E, adicionalmente, aquilo te dá uma possibilidade de diferencial. Então, você vai, por exemplo, eu, pelo menos, quando vou fazer entrevista para a minha empresa, antes é uma coisa que eu olho. Eu não me limito a isso, mas é uma coisa que eu olho. Então, se o cara chega lá e o cara é CISP, o cara é CompTIA Security Plus, isso chama a atenção. É um diferencial, né? Certamente. Então, é uma coisa que gera um diferencial. E assim, se a pessoa souber aproveitar aquele processo de aquisição de conhecimento, vai agregar muito para a vida dela como um todo. Porque é o dia a dia, né, cara? Exato. E assim, só mandando uma mensagem também para os devs, tá? Todo esse papo de segurança daqui, isso vai fazer parte da vida raiz de você, desenvolvedor, tá? Então, eu vou até gravar em outros vídeos, senão não vai dar nem, senão a gente vai virar a noite aqui, mas assim, a rotina do desenvolvedor vai estar cada vez mais próxima da rotina de segurança, tá? Porque a gente não pode permitir que os problemas de segurança surjam já diretamente nas aplicações. Então, isso tem sido uma discussão muito frequente que eu tenho tido, inclusive, tá? Com executivos das companhias que estão modernizando aplicações, e esse é um assunto assim, fundamental, todo mundo está preocupado com isso e vai afetar a vida de todo mundo, tá? Vai. E por isso que eu estou trazendo essa pauta aqui que é importantíssima, o Alberto está aqui trazendo essas ideias muito legais, mas eu queria continuar esse papo aí nos comentários, né? Vão comentando que a gente vai responder. Compartilha o vídeo, convida outros amigos, a tua presença aqui nesse canal é fundamental, tá? Eu gosto muito de conversar sobre software e assuntos que estão ao redor. Eu estou trazendo alguns convidados especiais e esse cara aqui é um deles, né?
ele vive isso, tá? Então, assim, não tá lendo no livro, não, né? De fato, esse é o dia a dia. A experiência de campo é outra coisa, né, cara? Exatamente. O livro, ele vai dar a gente o quê? O sustentáculo, né? Para na hora que a gente precisa de um determinado conhecimento, ele está lá, a gente aprendeu, a gente estudou. Só que a gente vai trazer aquilo para o mundo prático. E existem, obviamente, algumas diferenças nisso daí. Então, a experiência sempre vai fazer esse complemento. Bacana. Uma coisa só não vale, a outra coisa só não vale. A gente tem que ter essa junção. Não adianta ter muita experiência e não ter conhecimento, e ter muito conhecimento e não ter experiência. As duas coisas juntas, elas tornam assim, o trabalho mais fácil, vamos dizer assim. Show de bola. E nesse universo de aplicação, eu acho que é uma das superfícies que ficam expostas, né? Fora toda essa parte que você já oferece por firewall, por controles, por análise inteligente do serviço, a gente está sofrendo ataque de DDoS, a gente está sofrendo ataque social, né? Uma série de outras coisas acontecendo ao redor. Fora desse âmbito. E a gente tem que somar tudo isso, tá? Para realmente garantir a segurança e o que o Alberto falou, né? Garantir a contingência em caso de crise. Porque quanto melhor a gente já se projetar para uma crise, mesmo que ela aconteça, você sabe qual é o limite dos danos e como agir. Exatamente. E falar em DR, que nunca recuperou o backup, é dureza, né? Mas o pior é que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Mas demais. Muito mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, não sei se você lembra, né? O 11 de setembro, né? Lembro. Que DR no outro prédio. Inclusive esse foi o marco, né? Eu sempre uso esse exemplo nas minhas apresentações, nas palestras, nos cursos que eu dou, sobre, assim, para mim foi o maior ataque de negação de serviço da história, aquilo ali. Por quê? Porque detonou o centro financeiro americano. Não, foi horrível, né? Teve toda a questão de pessoas mesmo, né? A morte de inúmeras pessoas, mas olhando do ponto de vista de tecnologia, assim, muitas empresas tinham um site numa torre e um outro site na outra, desrespeitando o princípio básico aí de distância do site de backup. Mas ainda assim, quem imaginaria em sã consciência nunca. que as duas torres iam cair de uma vez só? Não, e que ia ter um ataque daquela proporção. Né? Mas assim, o profissional que está focado nisso, ele está preocupado, né? E desde o sempre backup, que nunca é verificado, até um plano desse de contingência e que você tem que fazer na sua nuvem, né? Eu estou preparando um outro bate-papo sobre nuvem, sobre isso, porque as pessoas estão simplesmente indo para a nuvem esquecendo que tem que ter um projeto. E o projeto de DR na nuvem, ele é tão obrigatório quanto você está na nuvem. Porque é aquela coisa, não é o fato de estar na nuvem que a gente se torna resiliente, né? Não é bulletproof por causa disso, não é a prova de balas. Então, você precisa ter cuidados que você tinha no ambiente on-premises na nuvem também. Você não vai ignorar um plano de disaster recovery, você não vai deixar de fazer uma análise de impacto no negócio, você não vai deixar de fazer uma análise de risco, de fazer uma análise de vulnerabilidade. Tudo isso continua fazendo parte do dia a dia daquele ambiente. A diferença é você estar num data center que escala muito mais, que é geograficamente distribuído e que vai lhe dar muito mais possibilidade de facilitar isso, todos esses trabalhos. Mas eu te pergunto, quantos de vocês aqui sequer se preocuparam em fazer um gerenciamento de tráfego distribuído, por exemplo, né? Pensando no DR de data center de cloud? Ninguém faz. Quantos contrataram storage distribuída? Né? Eu lembro que teve até um vídeo passado onde teve um problema na Amazon, né? E eu fiz questão de frisar que não é problema da Amazon. Se você tem um projeto com resiliência, você vai estar protegido, né? Exato. Isso é fundamental. O cara simplesmente pega um dado, um único local e teve um desastre naquele momento. Naquele local. Naquele local, não tem jeito, né? Exato, não tem. Não tem na nuvem em si, mas ainda tem uns data center, ainda é um data center. Por mais que você tenha possibilidades geográficas, ainda assim é um data center. Nem estamos discutindo de dado replicado, porque o Azure faz coisas fantásticas, né? Não é nem um papo aqui, tá? Mas é assim, você vai para a nuvem, você vai para qualquer lugar, você vai para o seu data center on-premise, você tem que se preocupar, tá? Sempre. E essa parte de planejamento de segurança, ela faz parte de toda a cadeia e acho que não é para ter simplesmente a equipe de segurança, né? Tem que ter a equipe do projeto todo discutindo. Exatamente. É como você falou, não dá para ser ilha, né? Se você tem equipe de segurança, equipe de desenvolvimento, equipe de infraestrutura e esses caras não estão juntos,
você vai ter três coisas andando em paralelo que não necessariamente vão se falar e se juntar e se tornarem uma coisa só. E aí começam a surgir os problemas. E aí o device está exposto, o computador está exposto, né? E aí o cara de segurança coloca um controle e aquele controle impacta numa aplicação que foi desenvolvida e aquela aplicação que foi desenvolvida está consultando um servidor que não foi dimensionado direito dentro de infraestrutura porque faltava uma informação que deveria ter vindo do cara de segurança e não veio e aí começa a bagunça, né? Por isso que a gente precisa cada vez mais ter essa integração. Show de bola, cara. E eu gosto sempre de terminar o vídeo com os convidados mandando uma mensagem legal pra galera, tá? Primeiro, cara, obrigado. Você está aqui. Eu que agradeço. Manda um alô legal aí pra galera, resumindo esse papo de segurança. E a gente vai discutir nos comentários, né? Com certeza. E mais ideias a gente marca outro vídeo, tá? Tamo aí pra jogo, né? Se gostaram, a gente faz outro, marcamos outra vez. E aqui é só para poder construir a visão, né, cara? Exato. Porque é um assunto muito extenso e tem que ser levado a sério, tá? Se a gente fosse falar sobre segurança aqui, todas as possibilidades que tem, primeiro eu não consigo dar conta de tudo, porque é muita coisa. Então ninguém consegue. É muita informação, muita coisa, muito tudo. Segundo, que a gente ia ter assunto aqui para falar há alguns meses, né? E é uma coisa interminável. Então, o que eu queria deixar para vocês como mensagem é: segurança é um processo contínuo e interminável, não termina nunca. Você não tem não é aquele, por exemplo, você tem um objetivo. Qual é o objetivo? Tornar o seu ambiente cada vez mais seguro. Para isso existem formas de você adquirir e buscar essas métricas. Mas ele não é feito uma maratona, que você vai chegar no final dela, concluir, terminei, não. Isso é um processo de reanálise contínua. Então, gente, procurem sempre estar antenados com o que está acontecendo, procurem cada vez mais buscar esse conhecimento, principalmente no que diz respeito a questões relacionadas à nuvem e segurança na nuvem, para que cada vez mais vocês possam ter esse tipo de informação com vocês e isso ajude vocês a acelerar e a alavancar a carreira de vocês. Então, estejam muito antenados nisso, beleza?